Olá galera, hoje vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. E o nosso foco principal será os Estados Unidos e a sua participação. A Segunda Guerra Mundial teve como principal causa as determinações do Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial, que deixaram a Alemanha humilhada e perdeu grande parte dos seus territórios. Teve que pagar indenizações de guerra à Grã-Bretanha e à França, que causaram o colapso de sua moeda e o desemprego em massa. Essa situação gerou uma revolta e o primeiro a se pronunciar foi Adolf Hitler com seu partido nazista. Hitler teve como objetivo colocar a Alemanha como maior potência mundial e o seu princípio foi dominar os territórios da Europa, começando pela França. Os nazistas perseguiam os judeus e comunistas, pois diziam que eles contribuíram para a derrota da Alemanha. A Alemanha foi conquistando aliados espalhados pelo mundo. Um deles foi o Japão. Este tinha o intuito de transformar uma grande Ásia japonesa. Os japoneses acreditavam que com a ocupação da França pela Alemanha e com a paralisia da Grã-Bretanha, suas ambições estariam ameaçadas apenas por um único rival, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no começo da Segunda Guerra, participava indiretamente com seus aliados através do fornecimento de material bélico e o envio de exército marítimo e aéreo. Após a aliança com a Alemanha e com o Japão e a invasão do território asiático, como a Indochina, os Estados Unidos fizeram relações econômicas com o Japão. Em 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses bombardearam a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Pearl Harbor, localizado no estado do Havaí, era a maior base norte-americana do Pacífico. A Marinha dos Estados Unidos, que estavam em Pearl Harbor, não esperavam nenhum tipo de invasão, principalmente de alguns países do eixo, porque a base era muito distante de qualquer outro país. Apesar do radar acusar a presença da aproximação de uma grande invasão, os oficiais da Marinha norte-americana que estavam em Pearl Harbor não acreditaram, porque a tecnologia do radar estava muito no início. Pegou de surpresa os norte-americanos, houve milhares de mortes e destruição de diversos navios americanos. Após o ataque de Pearl Harbor nos Estados Unidos, declarou oficialmente a sua entrada na Segunda Guerra Mundial e participou do dia mais importante e decisivo da guerra, que foi o Dia D. No dia 6 de junho de 1944, o chamado Dia D, o dia decisivo, os aliados ocidentais desembarcaram na costa da França, dando início ao fim da Segunda Guerra Mundial. O Dia D foi a maior operação militar aeronaval da história. Naquela data, 155 mil homens do exército dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá lançaram-se nas praias da Normândia, região da França Atlântica, dando início à libertação europeia do domínio nazista. Após a reconquista da Europa e a morte de Hitler pelos aliados, os Estados Unidos e Japão ainda estavam em guerra, na famosa Guerra do Pacífico. Tropas norte-americanas aeronavais estavam reconquistando territórios asiáticos, porém nada estava acabado, e os Estados Unidos, no dia 6 de agosto de 1945, lançou uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, e 3 dias depois na cidade de Nagasaki. Com o Japão todo dominado e destruído, no dia 2 de setembro de 1945 é assinado o documento de rendição incondicional e se dá o fim da Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos, no começo da guerra, apenas fornecia materiais bélicos. Sua entrada oficial fez a total diferença na guerra e foi a reviravolta dos países aliados, e teve a participação principal no dia D, que foi o princípio do fim da guerra. Eles declararam guerra contra o Japão após o ataque de Pearl Harbor, que teve como consequência a Guerra do Pacífico e as bombas atômicas lançadas no Japão. Após a guerra, os Estados Unidos criou um plano chamado de Plano Marshall para a total reconstrução econômica da Europa, que o tornou a grande potência mundial.